Boa noite a todos. Agora 11 horas da noite. Hoje, dia 22 de fevereiro, domingão, né? Acabou agora há pouco aí Portuguesa e Corinthians. Corinthians está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. Enfrentou um adversário duríssimo hoje, um adversário que fez uma baita campanha, né? Que foi a Portuguesa. Jogou fora de casa, lá no Canindé. Bom, e antes de eu passar para vocês o que foi tudo, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, assim o YouTube também vai entender que esse vídeo é relevante para as outras pessoas e vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e você vai estar ajudando o meu trabalho aí, tá certo? Agradeço desde já, né? E, bom, comente aí também o que você achou da partida, quem foi bem, quem foi mal, o que vocês viram do jogo, né? Alguma coisa que durante o vídeo aqui eu falar, passar batido e alguém analisar aí, ver, pode comentar também, deixa aí de onde você é para eu te mandar um abraço, tá certo? Bom, Dorival mandou aí hoje Hugo Souza no gol, Mateuzinho pela direita, Matheus Bidu pela esquerda, dupla de zaga, Gustavo Henrique e André Ramalho, Ranielli, Alan, André e Breno Bidon, os Breno Bidon armando o time, né? E na frente, Memphis e Guinegão. Como que funcionou? O Ranielli, ele meio que recuou para a zaga, né? Ele virou um terceiro homem de defesa ali, virou um terceiro zagueiro. E o Dorival liberou os dois pontas, como se eles fossem os dois laterais, para que eles virassem ali ala, ponta, né? Como queiram chamar. Ao meu ver, são alas, né? Porque eles são laterais e jogaram mais avançados ali, da linha de meio de campo para frente. Atuando como um ponta também, né? Mas é um ala. Ah, Jogou com o Ranieri de terceiro zagueiro, ficou uma defesa com três zagueiros, esses dois laterais avançados. André e Alan ali como volantes de marcação e criação de jogo, né? O Breno Bidon armando o time e o Memphis e o Guinegão à frente no ataque. Corinthians que jogou fora dos seus domínios, né? Por questão de pontuação de tabela, a Portuguesa fez uma campanha melhor, então mandou o jogo. O jogo foi lá no Canindé, onde as duas torcidas tiveram o mesmo número de torcedores, foram disponibilizados 7.500 ingressos para cada clube, né, torcida, então tivemos um número iguais de torcedores dos dois lados. Bom, e o Corinthians encontrou dificuldades aí, né, no começo do jogo, só veio conseguir fazer uma jogada aí logo nos 7 minutos do primeiro tempo, porque a Portuguesa jogou ali, deixou o Corinthians com a bola, né, natural, e jogou ali no contra-ataque, no erro do Corinthians. Essa foi a estratégia do time da Portuguesa. Aí aos 7 minutos, o Bidon limpou três marcadores, avançou com ela, tentou o passe para o Guinegão. Na hora que o Guinegão vai tentar disputar ali com o zagueiro, ele cai, né? E acabou sendo desarmado. 22 minutos, em cobrança de falta para dentro da área, o Memphis cobrou, a zaga afastou e ela sobrou para o Guinegão, que tentou livrar uma bicicleta, sei lá o que foi. E aí, pô, bicicleta de pneu furado, né? Porque não teve força nem altura, nem nada. A zaga afastou fácil, fácil. 23 minutos. A Portuguesa saiu em um contra-ataque rápido, né? O jogador lançou o atacante lá, nem lembro o nome, René, não era René, eu não sei o nome agora do cara. Ele recebeu na frente, e aí na hora que ele limpou o Hugo, né, ele deu um toquinho, ele avançou em velocidade ali, viu a saída do Hugo, deu um toquinho para já passar e sair na condição de finalizar. E o Hugo veio ali abafando, né, saiu rápido, e com o pé o Hugo derrubou o jogador da Portuguesa e acabou aí cometendo pênalti, né? O Klaus viu isso aí, marcou, não precisou de VAR para intervir, foi pênalti. O próprio Hugo nem reclamou, né? Ele sabe que ele cometeu a penalidade. E, pô, e ali o Corinthians já encontrava muitas dificuldades, né? Pouca criação durante a partida e sendo pressionado pela Portuguesa, porque teve um determinado momento ali no início do jogo, eles pressionaram, o Corinthians errou bastante passes e eles ligaram alguns contra-ataques, inclusive esse que resultou no pênalti. Aos 25 minutos, né, o jogador lá, que eu não esqueci o nome do cara agora, não sei se é René, não lembro agora, ele bateu do lado esquerdo e o Hugo caiu
pro lado esquerdo, né, no lado em que o jogador bateu, defendeu a cobrança aí, salvando o Corinthians, né. Aos 30 minutos, o Bidon roubou uma bola no meio-campo. Ele serviu o Guinegão, né? E aí o Guinegão avançou com ela, viu a infiltração do Memphis do lado de lá, o Guinegão que recebeu a bola aqui, né? Meio que pela ponta direita, ele viu a infiltração do Memphis lá na esquerda, sozinho, livre de marcação. Ele cruzou rasteiro e aí o Memphis pegou e na hora de finalizar ele meio que deu um carrinho, né, de perna direita ali e aí com a direita ele tirou ali, a bola foi para fora. Se ele vai de esquerda na hora do carrinho, poderia ter sido bem mais perigoso, né? Poderia até ter feito o gol. O Corinthians teve uma grande chance desperdiçada aí nessa do Memphis, né? Aos 37 minutos, aqui tá o lance, cara. Pô, o Ranieri me pegou uma bola cara, como que eu posso dizer? Sem perigo nenhum pro Corinthians ali, né? Deu uma erguida nela e deu um bico para cima, né? E aí o que aconteceu? Só que ele deu um bico para cima, ele não deu um bico para frente. A bola pegou, a hora que ela caiu, o Ramalho foi tentar disputar ali de cabeça o lance com o atacante da Portuguesa. Ela acabou sobrando, na hora que os dois dividem, ela sobrou no pé de um jogador lá, acho que é Zé Vitor, acho que é esse o nome do cara. Acho que esse aí eu lembro. E aí o cara pegou, velho, ajeitou ali, viu que tava livre de marcação, porque o Ramalho já tava vendido, e deu uma pancada, né? E aí o cara abriu o placar. O Hugo até tentou ir nela, mas ela veio muito rápido e forte e não teve o que fazer. Portuguesa, nesse momento 1-0, jogava melhor do que o Corinthians, teve as melhores chances, teve uma outra lá que o jogador da Portuguesa pegou na frente do gol lá e deu uma pancada, o Hugo saiu abafando, ele mandou ela para fora, né? E aí nessa daí não teve o que fazer, né? Teve o pênalti onde eles desperdiçaram e aí nessa eles aproveitaram. O Ranieri que, pô, já vem sendo recorrente essas falhas dele, né? Na Copa do Brasil, no meio de campo, sem ninguém lá, marcando ele, errou um passe o que gerou o gol do Vasco lá na final da Copa do Brasil. E hoje, de novo, ele me faz isso daí que ele fez e rendeu um gol para o adversário, para dificultar mais ainda a vida do Corinthians, né? Na minha opinião, hoje o Ranieri é banco. Ele tem história, é um cara raçudo, joga bem, mas para mim ele é banco. A fase dele é horrível, não marca direito, erra passe, tudo bem, tava jogando fora de posição, mas ali ele tava, cara, faz o simples, é bola para frente, não para cima. Tá de brincadeira, né? Comentem aí o que vocês acharam, se vocês acham que o Ranieri merece estar entre os titulares, entre os 11 iniciais, né? Isso daí custa o jogo. Se hoje o Corinthians não faz o gol, já era. A gente estava eliminado numa falha dele, né? Infelizmente é assim que é. Futebol você não pode vacilar, ainda mais em jogo decisivo, onde é um jogo só e tá tudo definido. Bom, aí aos 40 minutos o Alan cruza rasteiro, né? Ele fez uma jogada lá, acabou ganhando a bola ali na ponta esquerda, cruzou rasteiro, e aí o Memphis e o Guinegão tentaram chegar nela, ela rebate lá no jogador lá da defesa, no goleiro, o Memphis tenta finalizar e o goleiro ficou com ela. Tivemos, ao chegar dos 45 minutos iniciais, 4 minutos de acréscimos e daí pra frente não teve mais nada, ficou aquele jogo truncado, fim de primeiro tempo. Minha análise aí do primeiro tempo, né? O Corinthians teve a chance ali de empatar o jogo com o Memphis, né? Nessa oportunidade que ele desperdiçou, mas placar justo aí, né? A Portuguesa poderia ter feito 1-0 de pênalti e graças a Deus o salvou a gente, porque senão seria mais complicado ainda. Eles teriam feito de pênalti, mais essa vacilada do Ranieri seria 2-0 muito difícil de reverter, porque como eu disse, é um time que joga em bloco baixo, aproveita as oportunidades ali que tem e a falha do adversário. E aí eles sabem ver o momento certo de pressionar, né, e criar as jogadas. Tanto que eles foram muito mais perigosos do que o Corinthians no primeiro tempo. Segundo tempo, né, na volta, o Dorival decide aí tirar o Ranieri e colocar o Garro, né, um cara de criação, para ver se o Corinthians conseguia aí chegar ao gol, né? Aí aos 64 minutos o Dorival tirou, olha só, dos 45 até os 64, cara, o Corinthians não fez absolutamente nada, né? Errando passe, errou muito passe durante a partida, errou, cara, N coisas, né?
Aí, aos 64 minutos, o Dorival tirou o Bidon, Guinegão e o Memphis e colocou Vitinho, Pedro Raul e Dieguinho. Aos 73 minutos, o Garro tocou a bola para o Bidu, ele cruzou, cara, essa daqui, todo corintiano ficou louco da vida assistindo o jogo, cara, não dá, né? Como é que você perde um gol desse? O Garro tocou pro Bidu, o Bidu cruzou certinho, cara. E aí o Pedro Raul sozinho, na hora de chegar e escorar, mandou ela para fora, né? Tá aí, eu mesmo tava comentando que eu achava que esse era jogo pro Pedro Raul, né? Porque o Corinthians estava cruzando muita bola na área e não tinha ninguém com estatura para levar perigo pro gol da Portuguesa. Mas aí o Pedro Raul entrou para queimar minha língua, né? Pô, aí nesse momento já deu para ver por que ele não é utilizado, né? Olha a chance que o cara tem, chance de ouro, e desperdiça num jogo importante como esse. Desculpa, Dorival, se algum dia eu te critiquei por não ter colocado o Pedro Raul, tá bom? Eu acho que o Corinthians deve emprestar esse jogador, vender ele ou até doar. Mas ele não tem condição de ser atacante do Corinthians. Jogar no Ceará lá, com todo respeito, no time do Ceará, é fácil, não tem pressão. Jogar aqui, ó, onde a camisa é pesada, onde tem pressão, é outra conversa. E não é só, não vale só para o Pedro Raul, vale para vários jogadores que eram bons de bola, vieram para o Corinthians, sentiram a pressão, o peso da camisa, não conseguiram render. Ele é mais um, né? Aí aos 78 minutos, o Vitinho tem uma chance após a zaga da Portuguesa afastar mal. E aí ele não finalizou, cara. Ali eu acho que era para ele que ele fez o corte levando para dentro, era para ele tentar finalizar, não, ele recuou e acabou perdendo uma boa chance aí, né? Nos 89 minutos, o Dorival tirou o Bidu e colocou o Kaique, né? O Dorival apostou na ofensividade, tendo em vista aí que a Portuguesa baixou demais suas linhas, só o Corinthians jogava nesse dos 64 minutos para frente, né? Só o Corinthians jogou pressionando eles. A Portuguesa foi passiva, aceitando. E aí o Corinthians foi ganhando campo aí a partir daí, né? É, tivemos aí nos 90 mais 7 minutos de acréscimo, então íamos até os 97 minutos. Aos 93 minutos, né, o Corinthians começa a jogada, o Mateuzinho vê a infiltração ali do Vitinho, né, vê ele lá dentro da área, cruza ela alto, né, para ela fazer aquela caída, buscando alguém dentro da área, cruzou, e o zagueiro da Portuguesa ele errou o bote, ela sobrou pro Vitinho, que dominou ela, nem lembro agora se ele dominou de peito, deixou cair no chão e ajeitou, mas eu sei que ele dominou a bola e soltou uma bomba, né, fez aquela pancada reta que o goleiro não viu nem a cor da bola, né? Foi uma bomba mesmo. E aí empatou o jogo, né? Pô, Corinthians, por que tem que ser assim, cara? Sofrido todo jogo, uma dificuldade do caramba, né? Quase mata o torcedor do coração, né? Como disse, se não for sofrido não é Corinthians, mas chega disso, cara. Tem que ganhar no tempo normal, pô. Mas esse gol salvou o Corinthians aí, deu um respiro, né? E aí tava tudo se encaminhando para os pênaltis. Após o gol, a Portuguesa esboçou ali uns contra-ataques, mas sem sucesso, e tivemos o fim do tempo normal, né? E o Corinthians foi para as penalidades. Bom, nas penalidades eu sabia de uma coisa: o mesmo jogador que bateu o pênalti e perdeu, ele estaria abalado, tanto que ele demonstrou isso durante a partida, né, por ter perdido o pênalti, e ele estaria durante a cobrança de pênaltis. A gente sabe que o Hugo é um grande pegador. Eu tinha a sensação de que ele faria história de novo na noite e não teve jeito, né? Corinthians começou batendo os pênaltis, né? O primeiro cobrador do Corinthians foi o Garro. E aí, cara, o Garro pegou, né? Bateu ali do lado esquerdo do goleiro, cruzado. O goleiro caiu certinho nela, fez a defesa. Corinthians já em desvantagem. Dali pra frente, o time da Portuguesa fez, né? Acho que fizeram dois, virou pra cima do Corinthians, estava 2, aí o Corinthians fez o 2-1. E aí, o mesmo jogador que perdeu a cobrança durante o tempo normal foi para a cobrança de pênalti dele, né? E aí não deu outra. Ele bateu do lado oposto, o Hugo pulou do lado certinho, né? O Hugo deve ter pensado, pô, ele bateu lá e eu peguei. Agora ele não vai bater lá de novo, ele vai bater no outro lado. E o Hugo, eu imagino que ele tenha tido essa linha de raciocínio. Pulou certinho na cobrança, pegou.
ali uma chance perdida para cada time, né? As cobranças foram se encaminhando, né? O Corinthians bateu bem, só o Garro bateu mal, né? Infelicidade, pênalti é loteria, treino, mas também a gente tem um goleiro do lado de lá que fez a defesa. E aí o jogo foi se encaminhando. Teve um jogador lá da Portuguesa que na cobrança de pênalti ele pegou, ficou coladinho com a bola, né? Nem tomou distância. O juiz apitou, ele bateu. O Hugo ficou parado, sem reação, né? Foi uma cobrança que surpreendeu aí o goleiro do Corinthians. E ali, pô, falei, caramba, cara. Mas a hora certa do Hugo vai chegar. Teve um outro pênalti também do jogador, que o jogador pegou, bateu no meio. Aí já tava nas. Durante as cobranças, as 5 penalidades, acabou 4-4. Os dois times erraram uma cobrança, a gente foi para as alternadas. Nas alternadas, o Corinthians foi fazendo as suas e a Portuguesa as dela também. Né? Teve um jogador, inclusive, da Portuguesa que bateu forte no meio do gol, cara. E aí é bizarro isso. O Hugo Souza ficou no meio do gol, mas ela passou muito forte, ele levantou a perna, passou no meio das pernas dele ali. Pô, é loucura. Duas cobranças aí muito diferentes, né? Uma no meio das pernas dele, que ele ficou no meio, foi uma infelicidade, e a outra que o cara, ao ouvir o apito, já surpreendeu, o Hugo bateu sem chance de reação. Mas, né, a gente teve o Ramalho aí fazendo gol, o Gustavo Henrique que bate muito bem pênalti fazendo gol, o Mateuzinho foi muito bem na cobrança dele, todos os outros, o Vitinho, né, os que bateram pênalti, o André, volante. Tivemos aí também a cobrança do Kaique, que foi, porra, ali ele foi muito gelado. Ele veio correndo, deu uma paradinha, bateu, né? E o goleiro, né, ficou ali naquele gingado. Quando foi tarde demais, gol. E aí na última, o Corinthians tinha feito a sua cobrança, né? A 8ª cobrança e tinha convertido. E aí o atacante da Portuguesa foi pra bola lá, nem sei o nome do cara, Cauraí, sei lá, é um nome bem difícil. O atacante lá chegou, e ali eu tava com a sensação, pô, Hugo, você vai pegar agora, vai acabar e estamos classificados. Não deu outro, o cara veio para bater, bateu no meio, o Hugo, né, caiu pro lado, mas ela ainda bateu nas pernas dele, foi para frente, Corinthians classificado. Jogo difícil, né, bem difícil, a Portuguesa fez uma belíssima campanha, repito, jogou em casa, teve a sua torcida apoiando, mas o Corinthians foi e garantiu sua classificação. O Hugo, né, os heróis da noite aí, Hugo e Vitinho, que fez o seu primeiro gol aí com a camisa do Corinthians e não tinha hora melhor para fazer senão essa, né? Num jogo importante, decisivo, onde a gente precisava. Então, muito bom, né? O que eu achei do segundo tempo, pô, o Guinegão, ele não tem condição, cara, de ser atacante do Corinthians. Não dá, ele não tem condição. Ele não tem físico para brigar com o zagueiro. Ele corre, só corre, entendeu? Enquanto que o Memphis nem corre. O Memphis, na minha opinião, jogou mal hoje, não fez nada, não adiantou de nada, não serviu de nada. Foi um jogador nulo em campo, né? Nem se viu, nem se sabe que ele jogou, tirando a parte que ele perde o gol lá, né? Aí o Guinegão é o oposto, né? Enquanto um não corre, não marca ninguém, ele corre, mas marca todo desengonçado, não sabe fazer gol. Fez uns golzinhos que salvou, é verdade, mas não tem como. Sem o Yuri Alberto, a gente sofre demais com atacante no Corinthians. Eu acho que o Corinthians devia de vender esses atacantes ruins que a gente tem e trazer um atacante reserva bom. É isso que eu acho. Na minha opinião, o André Volante foi bem. O Alan não jogou nada hoje, cara. Mal demais. Bidu não jogou nada. Quem mais? Mateuzinho, tá, não foi bem, mas deu assistência, fez o gol no pênalti, né? Que ele teve a chance ali durante as cobranças. Bidon não foi bem hoje também, tentou alguma coisa, mas foi mediano. Não foi péssimo e nem foi bom também. Quem mais? O Garro foi pouco produtivo, né? O time da Portuguesa muito difícil na marcação, de infiltrar ali. Perdeu sua cobrança de pênalti também, muito mal. Pedro Raul, sem comentários, nem vou comentar. E o cara da noite, o Vitinho, fez o gol, mas antes do gol ele tava errando várias coisas, cara. Mas ainda bem que ele fez o gol, né? Que salvou a noite. E o Hugo Souza salvou a noite. Agora a gente vai enfrentar aí o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, né? Novo Horizontino que eliminou o Santos hoje mais cedo.
tem uma campanha melhor, se eu não me engano é melhor campanha do Paulista, se não me engano. E aí o Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino pelas semifinais lá em Novo Horizonte. Espero que esse time se dedique, se entregue, porque é o jogo único. O único que vai ser 2 jogos é a final. Então a gente espera que o Corinthians possa vencer e ir à final mais uma vez. E quem sabe aí ganhar o bicampeonato paulista, né? O Corinthians, que é o atual campeão paulista, possa aí ganhar pela segunda vez consecutiva. É isso. Comentem aí o que vocês acharam. Curta, se inscreva. E é isso. Até o próximo jogo, né? Que vai ser no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro. Nem lembro agora contra quem é, mas eu estarei aqui novamente trazendo o pós-jogo para vocês, tá certo? Uma boa noite e um bom início de semana a todas. Fiquem com Deus.